Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Beto Ramos, vocês estão no canal Revelar, que é um lugar onde falamos tudo sobre espiritismo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa a sua opinião no comentário, nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Em nosso programa de hoje, nós vamos seguir estudando a obra Iniciação Espírita, onde está contida a obra O que é o Espiritismo, da editora Edicel, ano de 2013, e nós então estamos ainda no preâmbulo. Esse é o nosso segundo episódio, nosso segundo encontro. Nós vamos então hoje terminar esse preâmbulo com a resposta de Allan Kardec à pergunta: o que é o Espiritismo? Então vamos para o nosso estudo. Vamos buscar nesse preâmbulo uma resposta que Kardec traz, onde ele também conceitua e define o que é o Espiritismo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Depois, então, ele vai reduzir um pouco mais e vai dar um conceito. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Poderíamos dar por encerrado o nosso estudo e Kardec já então teria respondido o que é o Espiritismo. Mas não é bem assim, a gente precisa aprofundar um pouco mais, amealhar um pouco mais de conhecimento para a nossa compreensão acerca dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Então nós separamos aqui algumas questões que reputamos fundamentais para o nosso aprendizado, e ali nós reportando a definição de Kardec, ele disse assim: ciência prática, ciência da observação. Por que é a observação? Dá uma ideia de que o observador é passivo e ele não age ante os experimentos. Porque a ciência da observação ela não se dá como os experimentos de física ou de química. Esses experimentos eles podem ser controlados. No caso das ciências da observação, os fenômenos não são controlados, porque nós estamos trabalhando com espíritos. E os espíritos são almas de humanos que desencarnaram. Eles não estão submetidos à nossa vontade. E o que é pior, se alguns deles se submeterem à nossa vontade, a gente pode correr o risco, na condição de cientista observador, de nada observar, porque aí a gente fica preocupado mais com essa questão da interação e deixa de produzir ciência, ou por outro lado, nesse relacionamento, nesse intercâmbio, fascinar acreditando em tudo que o Espírito trouxer, entre aspas, como se fosse uma revelação. Por que o Espiritismo é uma ciência prática? E é uma ciência prática da observação. Observando, você conhece os efeitos. É necessário, então, que o cientista espírita ele observe mais de uma situação, várias situações, para que ele tenha as informações de outras fontes, de várias fontes. E por isso ele então vai ter condições de observar mais e melhor cada efeito até que ele consiga determinar a causa. E então ele vai deduzir as leis que regem esses fenômenos. Vamos dar um exemplo prático. Olhando para os céus, os cientistas observaram os astros, observando os astros, verificaram os movimentos desses astros e a influência desses movimentos na nossa vida aqui na Terra. A agricultura se valeu muito desse conhecimento, e é assim que Kardec então vai definir o Espiritismo como uma ciência prática da observação, porque é a partir dali que ele vai deduzir as leis que regem os fenômenos espíritas. Se a gente entendeu que o fenômeno pode ser controlado, que os espíritos não são submetidos à nossa vontade, nós precisamos ter em mente que o Espiritismo é sim ciência. Por quê? Porque ele tem objeto específico, ele trata da natureza, origem, destino
dos espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes e tendemos ao mesmo fim, que é adquirir a perfeição possível para os espíritos criados. E esses espíritos mantêm relações conosco. Ali também nós nos debruçamos para estudar, para observar, porque dessas relações, como dito anteriormente pelo Kardec, na parte filosófica, ocorrem as consequências. E essas consequências fazem todo o sentido, respondem a várias indagações, nos auxiliam a solucionar diversos problemas que até então as filosofias tradicionais não conseguiram resolver. É necessário observar os espíritos, considerando-os como nós mesmos agimos. Se a ciência espírita trata da natureza, da origem do destino dos espíritos, das relações que eles mantêm com o mundo corporal, já descobriu-se que são almas de humanos que desencarnaram. Então, nós temos que verificar como é que nós agimos. Nós nos submetemos às vontades alheias. Nós só o fazemos quando temos o desejo de servir, mas todos nós somos individualidades autônomas que podemos decidir por um lado e por outro. Nós temos o livre-arbítrio, a autonomia, assim se dá com os espíritos. É por isso que não se faz na ciência espírita o mesmo que se faz na física ou na química, como mencionamos. Se nós não atendemos a todo tempo às vontades alheias, é porque os espíritos também, tendo desejo, vontade própria, não o farão. Qual é o requisito para esse cientista observador? Ele precisa desejar se instruir primeiro, porque se não quiser aprender, não vai ter condições. Ele precisa ter paciência, perseverança e disposição para fazer tudo o que for necessário para adquirir essa instrução. Inclusive observar mais de uma situação para obter informações de outras fontes, como mencionamos. Na definição de Allan Kardec de o que é o Espiritismo, ele também diz que é filosofia. E ali ele vai esclarecer que compreende todas as consequências morais que decorrem das relações que o mundo espiritual mantém com o mundo corporal. Então, qual que é a primeira e importante consequência do estudo, da observação dos espíritos, de se debruçar sobre essa ciência, dali constatar que há uma relação que é mantida entre esses dois planos? A primeira e importante consequência é que se comprova a existência material do mundo dos espíritos. Ou seja, a alma existe e sobrevive ao corpo. A alegria e o sofrimento, porque eles relatam assim, é consequência da maneira pela qual eles viveram na Terra, como eles empregaram aquele tempo que ficaram aqui na Terra. A maneira, segundo cada um viveu na Terra, é a causa das penas e das recompensas futuras. É necessário trabalhar desde a vida presente para proveito da vida futura. Essas são consequências. Vocês vão observar que ao longo dos nossos encontros aqui, nós vamos voltar nessas questões que elas estão muito bem traduzidas ali pelas explicações do codificador. A certeza, né, essa filosofia que compreende todas as consequências morais que decorrem desse intercâmbio, também nos dá a certeza da vida futura. Então, se dá certeza na vida futura, nós temos esperança na vida futura. Se há um intercâmbio entre esses dois planos, nós vamos verificar que a ação do mundo espiritual sobre o mundo corporal vai revelar uma potência da natureza, que é o elemento espiritual. E essa potência, ela é a chave de uma quantidade de fenômenos antes incompreensíveis, de ordem física como de ordem moral, que o Espiritismo, enquanto ciência, vem explicar, trazer luz para que os cientistas tradicionais possam, agora ou no futuro, se debruçar e começar a obter respostas para altas indagações e resolver problemas sérios que até então pareciam difíceis de resolver. Mas se considerar o elemento espiritual,
esses problemas vão acabar. E essas potências como chave dessa quantidade de fenômenos faz com que o elemento material deixe de ser uma causa única. O materialista entende que o elemento material é a causa única de tudo, mas quando nós então interagimos com o plano espiritual, nós então nos debruçamos sobre a ciência espírita, nós observamos, nós verificamos as várias fontes, as várias situações, então nós chegamos às conclusões, verificamos os efeitos, remontamos até as causas, deduzimos as leis, nós então vamos ver que acima de tudo, nessa trindade que o Espiritismo então vai nos demonstrar, nós temos Deus, de um lado elemento material, de outro elemento espiritual. Esse elemento espiritual ele se torna então uma alavanca do progresso. E é isso que nós vamos encontrar aqui nos nossos encontros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião, compartilha, curta, nos ajude aí junto às suas redes sociais, vamos crescer a nossa audiência. Sejam sempre muito bem-vindos. Hoje nós falamos sobre o que é o Espiritismo, trouxemos duas definições que estão contidas no preâmbulo desta obra, O que é o Espiritismo, e explicamos um pouquinho para a nossa compreensão do que é a parte da ciência espírita, que é a ciência da observação, e essas consequências na parte filosófica, que são as consequências morais, falamos algumas delas. Então fique com Deus, um abraço, eu te encontro no próximo vídeo, até lá!